Vamos analisar o diagrama de pontos de solidificação no sistema água-cloreto de sódio. Aqui no eixo horizontal nós temos a porcentagem de cloreto de sódio e no eixo vertical nós temos a temperatura em graus Celsius. Então aqui eu tenho 0% de cloreto de sódio, ou seja, água pura, e a temperatura de solidificação da água pura é 0 graus Celsius. Em outras palavras, o gelo funde a 0 graus Celsius. Bom, vamos analisar então. Suponha que o cloreto de sódio seja misturado ao gelo a 0 graus Celsius num sistema isolado, como uma garrafa térmica, por exemplo. O ponto representativo da composição se move então de 0% de cloreto de sódio para um certo valor positivo. Agora, nesta composição, o ponto de solidificação cai abaixo de 0 graus Celsius. Dessa maneira, uma parte do gelo derrete numa temperatura negativa, né? Então, como o sistema está situado dentro de um frasco isolado, a fusão do gelo causa o abaixamento da temperatura. Eu sugiro que vocês façam esse tipo de experimento. Então, se você adicionar cloreto de sódio suficiente, a temperatura deve cair até a temperatura eutética, que corresponde a menos 21,1 graus Celsius. Então, se você adicionar, no caso, 23,3% de cloreto de sódio ao gelo, então você, ou em outras palavras, você formar uma mistura de cloreto de sódio e gelo, em que a porcentagem de cloreto de sódio seja 23,3%, a temperatura vai cair para menos 21,1. Então, nessa temperatura eutética, no sistema invariante, você vai ter coexistindo em equilíbrio o gelo, o sal sólido e a solução saturada. E a temperatura vai permanecer na temperatura eutética, ou seja, temperatura constante, até que todo o gelo seja derretido pelo calor que lentamente penetra no sistema, já que você tem um sistema, uma garrafa térmica, né? Bom, então isso aí tem aplicações, né? A ação do sal grosso, o cloreto de sódio usado em países frios para fundir o gelo das calçadas e das ruas pode ser interpretada mediante esse diagrama de fase. Então, suponha que você adicione uma quantidade de sal ao gelo a menos 5 graus, você desloca o ponto de fusão para uma temperatura negativa, de tal forma que o gelo vai então fundir numa temperatura inferior a 0 graus Celsius e o gelo vai se derreter nesse processo. Aqui você tem outros exemplos que você pode outros exemplos semelhantes aqui, por exemplo, uma mistura de brometo de sódio, aqui você com 40% de brometo de sódio você vai ter a temperatura eutética de 28 graus. Isso aqui, essa mistura de cloreto de sódio e água o pessoal costuma usar para rapidamente refrigerar a cerveja. Então você pega lá gelo e mistura com uma quantidade de sal, talvez próximo de 20%. Você vai ter então a mistura em que o gelo vai fundir numa temperatura negativa, talvez menos 20 graus. Aí você coloca a sua garrafa de cerveja lá e ela rapidamente vai gelar. Obviamente você tem que tomar cuidado, se ficar muito tempo, ela vai, além disso, ela vai congelar, né? Bom, próxima aula continuamos com mais diagramas de fase. Tá?